Os anos 80 foram a década de ouro do esporte a motor. Carros, tecnologias e competições floresciam a todo lado e no rally o Grupo B explodia em sucesso. A perigosa competição atraía multidões dispostas a ver carros explosivamente potentes cruzando estradas, campos e trilhas de terra. Pouco antes de seu cancelamento em 86, uma categoria estava sendo criada com a proposta de ser espetacular, oferecendo menos risco aos pilotos e público. Mas no fim o Grupo B também acabou com ela. Essa é a história da Classe S, uma competição que prometeu muito, mas que não conseguiu sair do papel. Como já foi dito na introdução, o Grupo B acabou ao fim de 86, com um acidente trágico que vitimou Henri Toivonen e o seu copiloto, Sérgio Cresto, um caso que já apareceu aqui no canal. Aquele não foi o primeiro acidente grave a acontecer na competição, que tinha como principal característica a ausência de regras mais firmes na limitação dos carros. Era quase um vale-tudo no rally, com carros que seguiam apenas algumas normas relacionadas a volume de motor, gaiola de segurança para os pilotos e peso mínimo. Regras para a homologação dos carros eram tão frouxas quanto, permitindo a modelos com apenas 200 unidades de rua fabricados serem inscritos como carros do Grupo B. A FIA e a FISA, a Federação Internacional do Esporte a Motor, estavam cientes do perigo, e a intenção era a de criar uma nova categoria que fosse tão impressionante quanto o Grupo B, mas que fosse mais segura devido a restrições impostas por regulamento. A ideia inicial era a de ter carros com potência máxima de 300 cavalos vapor, algo em torno de 296 cavalos de potência. A federação fez diversas reuniões com fabricantes, de modo a organizar o projeto da nova categoria sem deixar ninguém para trás. Uma das regras propostas para aumentar a competitividade sem aumentar os custos era a de diminuir ao máximo a quantidade de carros fabricados para a homologação. Cada fabricante deveria produzir no mínimo 10 carros idênticos, que não deveriam ser alterados durante o ano. Segundo Gabriel Kendringer, presidente da comissão técnica da FISA, isso deixaria os fabricantes em pé de igualdade, com os carros sendo produzidos no começo do ano. Já bem desenvolvidos, os planos iam bem além, com a proposta de testes de impacto lateral, frontal e vertical obrigatórios, gaiolas de proteção do tipo E96 e carros com peso estipulado em 1000 kg no mínimo. Considerando a proposta de potência máxima de 300 cavalos, a ideia era de que fossem permitidos motores aspirados de 2,4 litros e 1,2 litros no caso de indução forçada. O plano da federação era de colocar os novíssimos carros do Grupo S correndo já em 87 nos rallies da WRC, desde que não estivessem competindo por pontos. O teste serviria para deixar tudo pronto para 88, onde a classe estaria ajustada para uma temporada completa da WRC. Com os planos correndo de vento em popa, as montadoras passaram a desenvolver os primeiros protótipos bastante cedo para a nova categoria. Mas como já foi dito, o Grupo B foi cancelado e os seus carros foram proibidos para 87. A atitude arrastou junto para o limbo todos os planos para o Grupo S, deixando o Grupo A como o nível mais alto das competições de rally. Obviamente, a decisão não foi bem aceita pelas montadoras, que literalmente torraram pilhas de dinheiro no desenvolvimento tanto dos carros do Grupo B quanto do Grupo S. Em resposta ao banimento do novo regulamento, os pilotos que representavam a Lancia no WRC assinaram uma declaração voltada à FISA, que continha 4 pontos a serem considerados pela federação. Segundo a carta, as propostas da FISA para a época não surtiriam o efeito desejado. Os pilotos estavam preocupados com o uso de turbocompressores e materiais inflamáveis, incluindo plástico. Os pilotos concordavam com o limite de 300 cavalos, mas as inovações desenvolvidas no Grupo B, como suspensões, freios entre outros, não estavam nos planos do Grupo A. Por fim, a carta pedia a proibição dos pneus slick. Em uma segunda parte, a carta escrita pelos pilotos alertava que a mudança direta para o Grupo A não era a solução mais adequada, e que nem todos os fabricantes teriam carros para a classe, o que forçaria o abandono deles. Com isso, o documento solicitava que a entidade considerasse o Grupo S com algumas alterações, destacadas em 5 pontos. Os carros deveriam ser todos com motores aspirados com potência limitada nos 300 cavalos, plásticos e materiais inflamáveis não deveriam ser utilizados, dispositivos aerodinâmicos deveriam ser limitados, testes de colisão deveriam ser obrigatórios para todos os modelos inscritos, e uma regra de qualificação mínima deveria ser criada para permitir o maior número possível de fabricantes nos rallies. A carta não surtiu efeito e o banimento do Grupo S permaneceu ativo, mantendo o Grupo A no topo dos rallies. Com isso, vários projetos de carros acabaram cancelados, significando prejuízo para diversas montadoras, que já possuíam modelos praticamente prontos para a nova competição. Destes, alguns merecem destaque. A Lancia produziu o ECV, que era praticamente uma evolução do S4, carro utilizado no Grupo B. No lugar de uma estrutura tubular feita em aço, a montadora optou pela fibra de carbono, com uma banheira feita em Kevlar.
No show car exibido pela marca, até os aros das rodas eram feitos em fibra de carbono, com o centro feito em colmeia de alumínio. A caixa de câmbio permaneceria sendo a mesma Hewland do S4, tal como o conjunto turbocompressor e o supercharger. A Peugeot também tinha planos bastante avançados sobre o seu futuro modelo. Os planos eram parecidos com o da Lancia, que visavam utilizar uma versão evoluída do seu carro no Grupo B. Segundo o engenheiro de chassis da marca, Jean-Claude Valcar, o modelo 205 T16 possuía bastante espaço para ser trabalhado, e evoluções não seriam um problema, especialmente no campo da transmissão. A marca trabalhava para diminuir os problemas com o understeer, mas o principal ponto era relacionado ao motor. Os franceses esperavam a definição para o regulamento final dos motores, em especial as regras relacionadas ao tamanho do turbo e volume do motor. Cada roda utilizaria amortecedores duplos, e o uso da suspensão ativa estava sendo discutido pela divisão de esporte a motor da marca. O equipamento traria vantagens de um estágio para o outro, mas a sua utilização implicaria na alteração da cambagem, eliminando as possíveis vantagens que a peça traria. A montadora chegou a testar o protótipo com o uso de embreagem automática, o que significou 0,5 segundos de vantagem contra o modelo convencional. A possibilidade de utilizar uma embreagem dupla foi abandonada devido ao peso, e o uso de um motor dianteiro chegou a ser estudado, já que isso poderia colaborar com a distribuição do peso. No fim, a ideia de um motor posicionado atrás do eixo dianteiro também foi abandonada, devido ao calor que seria gerado na área dos pés. A ideia morreu de vez após estudos que garantiam efeitos semelhantes com o melhor posicionamento do motor traseiro e com uma transmissão instalada mais à frente do carro o máximo que fosse possível. A Toyota, por sua vez, tinha a vantagem do motor traseiro central, algo que era considerado como vantagem entre os futuros competidores. Para o motor havia duas opções, ou um V6 transversal ou um 4 cilindros em linha, que seria montado atrás do piloto e do copiloto, com a sua potência sendo transmitida para as 4 rodas. Na época, havia o boato de que a Lotus estaria envolvida no projeto, e em 85 a marca já tinha um protótipo pronto. Testes teriam sido realizados na floresta de Exdaymoor e no campo de provas militar de Bagshot, na Inglaterra, com o chefe de equipe Ove Anderson e com o piloto Bjorn Waldengard. Após os testes e o cancelamento da competição, o carro desapareceu e só reapareceu no Goodwood Festival of Speed em 2006. No caso dos carros da Toyota, os protótipos haviam sido produzidos antes da restrição de motores ser divulgada, então os carros que apareceram no festival tinham potência máxima de 750 cavalos. A carroceria era feita em fibra de carbono e Kevlar, semelhante ao MK1 MR2, tanto que o modelo acabou nomeado como MR2 222D. Dentro, o carro possuía uma estrutura de gaiola tubular. No total, o carro pesava 750 kg. Segundo Anderson, o carro da Toyota era imprevisível devido à distância entre eixos curta, o pouco peso e a grande potência. Para ele, o protótipo poderia mudar de lado a qualquer momento, sem dar qualquer indicação de que faria isso. Por último no vídeo, um modelo que foi literalmente cercado de mistério. O protótipo Audi 4 RS002 foi desenvolvido com tanto segredo que nem a administração da montadora tinha conhecimento sobre. O carro tinha como base o Audi Sport 4, mas o motor ficaria instalado na traseira. O modelo chegou a ser testado na República Tcheca como forma de manter o sigilo, e um segundo teste estava marcado para ser realizado na Áustria, com Walter Röhrl no volante. A imprensa descobriu e o teste foi transferido para a Alemanha, onde um único repórter conseguiu imagens do carro. Quando as fotos foram divulgadas, os chefes da montadora descobriram o segredo e imediatamente encerraram o projeto. Todos os carros produzidos foram destruídos, ou pelo menos era o que se pensava. Muitos anos depois, foi descoberto que um modelo foi preservado e ele agora está exposto no museu da marca em Ingolstadt, na Alemanha. O carro era equipado com um motor 5 cilindros capaz de produzir 600 cavalos. Como o carro era leve, o RS002 poderia, em teoria, alcançar os 300 km por hora. Se ele realmente alcançava essa velocidade, ainda mais em estradas de terra, isso nunca saberemos. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!